Queridos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe você e sua família. Mais uma vez, mais uma pré-aula para que nós possamos aqui meditar na palavra do Senhor Jesus. Nesta feita, iremos tratar do tema Gotas da Doutrina da Comunhão. Falar um pouco sobre a comunhão, né? Lição de número 6, 7 de agosto de 2022. Quero aqui mandar um abraço para os nossos irmãos que comentaram o último vídeo, tá bom? A irmã Leia Rodrigues disse que sentiu falta do vídeo da pré-aula, né? Da pré-aula número 4. O irmão Marcos Paizinho, a Leninha Oliveira, o Carlos Roldão, Leonardo Souza também comentou, Edilene Araújo também falou que sentiu falta, o Leonardo Souza falou que o auxílio é bom para toda a igreja, é muito bom. Júlio Florencio, a paz do Senhor, as aulas estão sendo uma bênção, que bom. Francisco Silva, dizendo que sentiu falta também da aula. Irmão Mauro Enzo, irmã Vanúzia Castro, dizendo que também sentiu falta da aula. Evandro Oliveira, Deus abençoe, pastor, senti falta sim. Deus, Rômulo Henrique, José Sobrinho Gomes, disse que estava de viagem, mas assistiu lá em Tocantins, viajando para Tocantins e assistiu. Deus abençoe, evangelista José Sobrinho. E o Rômulo Henrique também dizendo que sentiu falta da aula. Que bom, né? Que bom. Não deixe de comentar, tá, irmãos? Não deixe de comentar, isso é importante. Além de comentar, deixe o seu like. Vamos tratar aqui dessa doutrina que é tão importante, que é a doutrina da comunhão, né? Vamos iniciando aqui. A referência bíblica está em Filipenses 2, de 1 a 6. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e paixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, a gente já começa refletindo, né? Hoje em dia está tão difícil, cada um quer ser melhor do que o outro, como se fosse uma disputa, eu prego melhor, eu canto melhor. E não deve ser assim, nós temos que considerar os outros maior do que nós, como nos orienta a palavra do Senhor, né? As referências, continuando, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, pegando Cristo como nosso exemplo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com vós todos. Amém. Isso aqui é a bênção apostólica, né? É a bênção apostólica. E aqui tem a graça, que é um fator indispensável para o cristão, reconhecer a graça, o favor imerecido para conosco, né? A graça do nosso Senhor, né?
o amor de Deus. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deus amou e enviou Jesus Cristo. Enviou Jesus Cristo a este mundo para nos resgatar. Então nós recebemos esta graça através do amor de Deus, que deu o seu unigênito para que nós possamos gozar de paz e de alegria em momentos tão tribulosos que passamos. E a comunhão do Espírito. Hoje nós vamos falar mais sobre isso aqui, sobre a comunhão, né? A comunhão do Espírito Santo com vós todos. Então o Espírito Santo é que convence o homem. O Espírito Santo é que está conosco. O Espírito Santo que é o Espírito da comunhão, o Espírito que atua, né, em nosso meio, em meio à igreja do Senhor. Temos como objetivo principal, objetivo geral, refletir sobre a importância da comunhão para a própria existência da igreja. E objetivos específicos: primeiro, mostrar que a comunhão, o que é comunhão à luz da Bíblia, refletir sobre os perigos da comunhão com os infiéis e mostrar como Jesus orou pela comunhão da igreja. A introdução, não vou ler aqui para ganharmos tempo. O que é comunhão à luz da Bíblia? Então vamos lá. Isso aqui, lembrando a você que você não vai encontrar na revista, tá? Eu trouxe para você para que tenhamos aí um conceito mais amplo, tá? Comunhão é um acordo de atitude entre dois lados. Esse é o conceito que nossa revista traz, né? Acordo de atitude entre dois lados. O que é comunhão? Acordo de atitude entre dois lados. Se nós formos estudar mais um pouco da etimologia da palavra, no grego, essa palavra referente à comunhão é koinonia, né? Tem até um grupo de louvor já antigo, né? Que o nome é koinonia, que significa o quê? Relacionamento íntimo, que significa mesmo propósito, um acordo, né? Então comunhão é o mesmo propósito. Está conversando aqui com comunhão é o mesmo propósito, relacionamento íntimo, é acordo entre as partes, né? As duas partes entram em acordo, então estão em comunhão. À luz de Efésios 4:4, Romanos 15:26 a 27. A palavra koinonia deriva de oikonomia, E essa palavra, olha que interessante isso. E essa palavra significa mordomia. No nosso meio, no meio evangélico, às vezes a pessoa fala assim, tá só na mordomia. Não só no meio evangélico, né? As pessoas do senso comum sempre falam, tá só na mordomia. Então quer dizer o quê? Que tá de boa, tá tranquilo, né? Não tá trabalhando, tá só na mordomia. Mas só que essa palavra, ela expressa totalmente ao contrário. O sentido de mordomia é serviço, né? É serviço. Então, é serviço. O mordomo, ele faz o quê? Ele serve, né? Então, a mordomia é o ato de servir. Então, preste bem atenção que comunhão também tem a ver com o quê? Com serviço. Você não vai ter comunhão com Deus se você não servi-lo. Maravilhoso isso, né? A comunhão presente na bênção apostólica acontece quando há algo em comum. Algo em comum. Quando se concorda em um mesmo propósito.
né? Nós vamos ver aqui em João 17, né? E nós lemos aqui também nas bênçãos apostólicas que quando fala ali, quando expressa a bênção de Deus, quando expressam ali essa comunhão, não é para todo mundo não, tá? Essas bênçãos são direcionadas para aqueles que se arrependeram e que estão com os corações contritos na presença de Deus, né? Nós vamos entrar nesse assunto mais à frente. Então, preste bem atenção que comunhão tem a ver com serviço. Nós não teremos comunhão com Deus se nós não servi-lo, porque essa é a primeira, você reconhecer o senhorio de Cristo. Isso é fundamental para a nossa caminhada na fé, né? Vamos lá. A comunhão pode ajudar nas adversidades da vida. A Bíblia sempre valoriza o coletivo, a unidade, a comunhão. É verdade. A Bíblia, ela nunca te leva para o individualismo. A Bíblia nunca vai te levar para que você venha usar do ego, né? Sempre o eu. Sempre a Bíblia te leva ao coletivo, te leva à unidade, te leva à comunhão. Leia Eclesiastes 4, Isaías 41, 6, Salmo 119, 63, que você vai ver a Bíblia sempre tratando do coletivo, te chamando para comunhão entre os irmãos, comunhão na igreja, né? Algumas verdades, os pontos fundamentais aqui. As adversidades são oportunidades. Pastor, como assim? As adversidades são oportunidades que Deus nos proporciona para exercitarmos a nossa fé e a comunhão. Então, irmãos, Provérbios 24, 10. Então, o momento de luta, de adversidade, é um momento para você desistir? Não. É um momento para você desesperar, jogar tudo para cima, esquecer a Bíblia, não congregar mais, ficar com raiva do pastor. Não. A adversidade é uma oportunidade de você amadurecer um pouco mais. É a oportunidade de você crescer na fé, na comunhão, né? Então, se eu for contar para vocês os problemas que eu já passei, as adversidades que já passei no ministério, na vida pessoal, inclusive no momento estou passando por adversidades. Mas como é que tá, pastor? E tal, é só vitória? Não, não é só vitória não. Não é só vitória não. Nós estamos em uma luta, irmãos. As pessoas estão cantando, estão pregando aí um evangelho romantizado. Mas não, a Bíblia fala que nós teremos aflições, fala que o inimigo está em derredor, fala de luta, fala de provação, fala que o Senhor enviou, né? O Pai enviou o seu Filho, quem estava aqui não o recebeu, e que nós seríamos odiados por isso, por servir ao Senhor. Então, é luta, irmãos, é luta. Nosso pastor presidente, pastor Luiz Carlos, sempre que alguém pergunta para ele, ele fala, como é que tá, pastor? Ele fala assim, escapando com Jesus. E é isso mesmo. É isso mesmo, cada dia uma luta, cada dia uma provação, e o Senhor vai nos dando graça, e nós vamos crescendo, vamos exercitando a nossa fé, de tal ponto que quando nós passamos por algumas adversidades, logo mais à frente você não entende, você fala assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas logo à frente você vê outras pessoas passando pelo que você passou, mas agora você já tem experiência, agora você já atingiu a maturidade em determinado assunto e você vai compartilhar
aconselhar, direcionar aquela pessoa. Olha, eu já passei por isso e foi assim que Deus me deu a vitória. E foi a postura que eu assumi foi essa. Eu desci em oração, eu fiquei aos pés do Senhor, né? Eu vigiei para não blasfemar, eu vigiei para não murmurar e eu consegui vencer. Então é assim, as adversidades são oportunidades para que você exercite sua fé. Glória a Deus. Dois, são nas adversidades que Deus mostra seu cuidado para com seus servos. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Para pensar nos personagens bíblicos. Para pensar. Daniel na cova dos leões. O Senhor não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel dentro da cova. Pensa, José, não é chamado aí do Egito, que ele não é do Egito, mas José do Egito foi lançado lá na cisterna, lançado na prisão, né? O Senhor livrou ele disso? Não, mas o Senhor resgatou, né? Ele passou por isso, o Senhor permitiu que ele passasse para que posteriormente o Senhor viesse colocá-lo como governador do Egito. E assim muitos outros, né? Elias lá na caverna que pediu a morte, que estava totalmente, né, desanimado, e o Senhor restaurou sua força e falou: bora, rapaz, ainda não acabou não, vamos para frente, levanta a cabeça, vamos para frente. Então as adversidades, né, Deus mostra quando a adversidade vem e você olha assim e fala: não, homem nenhum pode me ajudar. Aí Deus entra em cena, oh glória. Quando você olha e fala assim: não tem como, não tenho para onde ir, não tem quem possa me ajudar. E aí o Senhor se revela como socorro bem presente na hora da angústia. E aí ele te resgata com mão forte. E aí ele te tira daquela situação. E aí ele dá uma ordem sobre a tua vida. Oh glória. Aleluia. Então, tá passando por adversidades? Ei, calma. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Certo? Glória a Deus. 3. As adversidades produzem paciência. Trabalha a paciência, nos traz a experiência, como eu acabei de falar, e nos leva à esperança. Porque a gente sabe que a nossa esperança não é aqui, não está nas coisas deste mundo, irmãos. Nós não estamos presos na materialidade deste mundo. Nós não estamos presos nesta visão material. Nós temos que abrir nossa visão espiritual, contemplar as coisas espirituais, como Moisés, a Bíblia diz que Moisés saiu do Egito como vendo o invisível. É isso que nós temos que ver. Nós temos que ver o invisível. Nós temos que ver o que está por trás. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Às vezes o inimigo vem afrontar. Às vezes o inimigo levanta as muralhas para impedir você chegar ao ponto a qual o Senhor deseja. Às vezes as lutas, as adversidades vêm te sufocar. Ei, calma, acalma. Os discípulos estavam no barco, a água batia, a água até entrava no barco, vai afundar, vai afundar. Ah, mas não afunda não. Por que, pastor, não afunda? Porque existe um tripulante especial no barco. Agora, se esse tripulante não estiver no seu barco, aí você corre perigo do seu barquinho afundar. Mas se ele estiver no barco, a água pode bater, a onda pode bater, o vento pode soprar, mas aí lembraram que Jesus estava. E os discípulos correram: Senhor, nós vamos morrer. E o Senhor falou: vento, acalma. Vento, acalma. Ondas, aquieta-te. E a Bíblia fala que houve grande bonança. Quem sabe, quando você está assistindo esse vídeo hoje,
Eu não sei a hora que você está assistindo, se é de manhã, à tarde ou à noite, não importa. Mas que essa ordem do Senhor venha acalmar as tribulações, as ondas das tribulações da vida. Estiverem batendo sobre o seu barco. Apenas uma palavra dele vai trazer bonança. E eu ministro isso nesta aula para você em nome do Senhor. As adversidades produzem paciência, experiência e esperança. 2. A comunhão com os infiéis é falsa e perigosa. Eita, irmãos, isso aqui nos dias de hoje está mais comum do que a gente pensa, né? As associações prejudiciais podem desabilitar a igreja. Não há comunhão entre luz e trevas. Isso aqui, irmãos, é mais claro do que isso. Não tem como. Se você está num ambiente escuro e você liga a luz, acabou. Saiu a trevas, entrou a luz. Ou é luz ou é trevas. Eu costumo falar com os jovens da igreja. Pessoal, cuidado com o jugo desigual. Cuidado, né? E a gente fala, a gente orienta, a gente aconselha, mas alguns não ouvem. E depois lá na frente se arrependem amargamente, né, de buscarem esse jugo desigual. Não, pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. É mais fácil o mundo te influenciar do que você. Ganha ele primeiro, então. Pregue para ele, deixa ele. E muitos vêm para a igreja somente para quando consegue o que queria e logo, logo ele sai porque não se converteram verdadeiramente. Né? Paulo recomenda não se associar com os infiéis. Irmão, tem pessoas, tem servos de Deus, que os seus amigos todos são ímpios. O seu convívio, ele convive com ímpios. Aqueles que dão conselho para ele são ímpios. Aquele que conhece os seus segredos, que é onde ele fala dos seus problemas, são ímpios. E ele se diz cristão. Como é que pode, né? Essa associação com os infiéis, à luz de 1 Coríntios 5, 9 a 11. O salmista também, lá no Salmo 1, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Irmão, não tem como ter comunhão. O que é comunhão mesmo? Fala aí que eu vou estar te ouvindo daqui. O que é comunhão? Não ouvi? Repete. Isso mesmo. Comunhão é um acordo entre duas partes. Não é isso? Então, como é que você pode concordar com o que o mundo diz? Concordar com o que o mundo prega? Não tem como você ter comunhão com o mundo, irmãos. A associação com os ímpios pode influenciar o cristão, foi o que nós já falamos. À luz de 1 Coríntios 15, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Ande com pessoas melhores do que você. Ande com pessoas mais espirituais do que você. Que os seus amigos, né, sejam amigos da igreja, amigos que vai te dar bons conselhos, que vai te levar, né, à oração, que vai te levar à presença de Deus. Não pelo contrário, não amigos que vai te desvirtuar, que vai te tirar do caminho. Né? Então procure em nome de... Olha, eu quero abrir aqui um parêntese. Tome muito cuidado, tá? Não seja extremista. Por que, pastor, está falando? Preste atenção. Eu conheço pessoas que falam, não, eu sou crente, né? Eu não vou nem na casa, pode ser meu parente, eu não vou nem na casa, porque lá eles bebem, lá eles fumam, eu não vou nem lá. Cuidado, tá? Cuidado. Porque dessa forma você não vai conseguir ganhar a sua parentela para Jesus. Então, se você tiver segurança, tá, de comparecer a uma festa de aniversário, não, pastor, lá vai ter dança, lá vai ter bebida, não é obrigado você participar de nada disso. Você vai, abraça o seu irmão,
leva um presentinho para ele, fala para ele que Jesus o ama, dá um abraço nele, né? Se alegra com ele e logo, né? Ali você faz a sua parte, prega o evangelho, dá o exemplo, né? Que aí você vai fazer sua parte como cristão. Porém, se você for um novo convertido, porém, se você ainda não estiver com segurança em Cristo Jesus, e veio do mundo há pouco tempo, ainda tem as suas dúvidas, ainda não está firmado, ainda não foi discipulado, né? Dê um tempo. Não é bom você estar em alguns desses ambientes. Entende o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Então, evite. Eu falo, o mundo ela tem uma ideologia, irmãos. O mundo sempre vai estar contra a igreja. O mundo sempre vai estar contra aquilo que é correto. Nós procuramos servir a Deus, obedecer a palavra. O mundo não entende isso. O mundo vive uma vida desregrada, né? Então vamos lá. 2.2. Jesus orienta a sua igreja a não ter comunhão com o mundo. Nós já falamos, né? Essa aqui, você que ainda não leu, depois leia, tá? João, capítulo 17. Todo o capítulo 17 você vai ver uma oração ímpar, né? Uma oração muito eficaz. Eu vou ler para você o comentário aqui sobre esse capítulo de João. O comentário McNair. Eu quero ler aqui para você, preste atenção. Depois de ter falado tanto com os discípulos, Jesus termina com essa incomparável oração ao Pai. É um grande privilégio ser-nos permitido ouvir grandes almas em oração. Contudo, não devemos imitar-lhes a linguagem sem partilhar do seu espírito. Notemos os pensamentos principais desta oração única: revelação, conservação, santificação, unificação e glorificação. Que maravilha, hein? Então, preste atenção. No verso 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo aceitou? O mundo o quê? Fale aí. Odiou. Porque não são do mundo. Ei, meu irmão, eu acabei de falar que nós não temos comunhão com o mundo. Por que nós não temos? Porque nós não somos do mundo. Tem gente que não entende isso aqui, essa relação. Quando a gente fala que mundo é a conjuntura mundana, não é o mundo físico, né? O globo terrestre, não é o cosmos. Estou falando aqui da conjuntura mundana que é pecaminosa. Porque, pastor, nós não estamos no mundo. Aí a gente tem um jargão na igreja, né? Fulano voltou para o mundo. Peraí, mas ele não estava no mundo, não? Então aqui a gente tem que diferenciar o mundo cosmos, né? E o mundo como a ideologia pecaminosa, né? Então, quando a gente fala assim que nós não somos do mundo, quer dizer que nós não fazemos parte dessa cultura pecaminosa, né? Dessa ideologia pecaminosa. Nós estamos no mundo cosmos, mas nós não fazemos parte dessa ideologia pecaminosa, né? Aí ele fala, deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Fala de livramento, né? Aí ele repete, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ei, coloque isso na sua cabeça.
Você não é do mundo, sua família não é do mundo, seus filhos não são do mundo, a sua família não pertence a essa conjuntura pecaminosa, né? A sua igreja não pertence a essa conjuntura mundana, a sua igreja não faz parte dessa ideologia pecaminosa. Amém? O mundo os odiou. O que é comunhão mesmo? É estar no mesmo propósito de unidade. É claro, o mundo vai odiar porque nós vamos contra o pecado. Como é que. Ei, observação. Se o mundo está gostando de você, tem alguma coisa errada. É. Se o mundo gosta de você, tem alguma coisa errada. Comunhão é estar no mesmo propósito em unidade. Não tem como a gente estar no mesmo propósito do mundo. Já falamos sobre isso. Não são do mundo, não somos do mundo, pois temos propósitos diferentes. Não tem como você estar junto, porque os propósitos são diferentes, né? Nós somos guiados pela Bíblia Sagrada, nós somos direcionados pelo Espírito Santo, correto? 3. Jesus ora pela separação entre a igreja e o mundo. Jesus orou ao Pai por uma comunhão sólida da sua igreja. Então, na mesma oração, né, de João 17, Jesus orou pela santificação. O que é santificação? Ó, a palavra santo quer dizer separado, santificação, o ato de separação, né? É a separação do mundo. Então, Jesus também apresenta, né, esse processo de santificação, como eu li no comentário, né, no comentário bíblico. Jesus rogou por aqueles que haveriam de crer nele, né? Então, pelos seus servos, o Senhor apresentou os seus servos. Jesus rogou para que houvesse uma perfeita comunhão. Oh, meu irmão, quantos problemas na igreja, né, quando se fala em comunhão, né? Hoje em dia nós vemos pastores com grandes problemas com a igreja, né, devido ao relacionamento. E nós sabemos que o pastor ele tem duas vozes, né? O pastor ele tem duas vozes. A primeira é para lidar, para espantar o lobo. O pastor tem essa voz para espantar o lobo. E a segunda voz do pastor é para apacentar a ovelha, né? E hoje em dia tem muitos líderes que também, em vez de usar a voz para apacentar a ovelha, ele usa a voz de espantar o lobo para apacentar a ovelha. E não vai dar certo. E muitas das vezes usa a voz de apacentar a ovelha com o lobo. Não vai, você vai ter um grande problema, né? Então hoje em dia há muito problema de comunhão, briga, contenda entre os irmãos, né? E nós temos que sempre rogar pela santificação, pela comunhão, pela perfeita comunhão, né? Como servos do Senhor, como nos ensinou Jesus e como ele pediu nessa oração de João 17. Jesus pede que a sua igreja esteja com ele no céu. Então, aqui é um pedido, é uma oração do nosso próprio Senhor para que nós, a igreja do Senhor, esteja com ele. Vale a pena, viu? Vale a pena passar pelos encalços desta vida, né, para estar para sempre com o Senhor. Não é verdade? Glória a Deus. Olha só, separação do mundo, né, que é a santificação. E nós temos que atentar para isso. 3.2. Outras admoestações bíblicas sobre a igreja e o mundo. Aqui, não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Foi o que eu acabei de falar, né? Aqui Tiago vai falar, ou você vai aborrecer um,
ou você vai aborrecer o outro. Né? Não tem como, são opostos. Já tentou misturar? Né? Aqui eu posso até deixar uma dinâmica para você fazer. Pega um copo, coloca a metade de óleo e a metade... Aliás, pega um copo, 2 copos, coloca a metade de água, o outro a metade de óleo, tá bom? Um copo de vidro. E você pode colocar, ó, irmãos, aqui é o mundo, aqui é a igreja. Vamos ver? E aí você mistura os dois. Você vai ver que você pode balançar, você pode mexer ele, que eles não vão se misturar. Você vai ver a divisão da água e do óleo. Né? Então assim é a igreja e o mundo. Né? Nós estamos vivendo juntos até o Senhor vir buscar a sua igreja, mas nós não podemos nos misturar, né? Não podemos ser amigos do mundo. Ou você vai aborrecer um ou aborrecer o outro. Não podemos seguir a 2 senhores. Não há espaço no Evangelho de Cristo, irmãos, para o pensamento duplo, para servir a 2 senhores. Ou você é ou você não é. Hoje em dia está muito comum, né, nesse pós-modernismo, a pessoa, né, onde tudo é relativo. Não, e tal, eu vou à igreja, isso não significa nada. Não, eu gosto dos hinos, não significa nada. Pessoas que ouvem os nossos louvores, eu gosto de ouvir, eu deixo a Bíblia aberta lá no Salmo 91, não adianta nada. Eu deixo no painel do carro aberto, não adianta nada. Tem que estar, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Né? Então o lugar da palavra é no coração, é na sua vida, é na sua prática diária. É você pregar a palavra através das suas atitudes. Aí sim, né? A sua vida pode ser a única Bíblia que o povo vai ler. A sua vida, tá? O seu testemunho. Muitos não vão pegar a Bíblia para ler, mas vão ler o seu testemunho, olhar e observar como você se porta. 3. Não podemos amar o mundo. Pastor, será que tem gente que está amando o mundo? É complicado, né? Tem gente que está gostando, tem gente, é assim mesmo, está se acomodando. Tá. Cuidado, não podemos amar neste mundo pecaminoso. Aqui tem uma sargezinha para você. Não é, você é tão quadrada, é o mundo falando para a Bíblia, né? É o mundo falando para a Bíblia. Então, irmãos, tome muito cuidado com isso, tá? Fique com a palavra, mesmo que o mundo aponte para você, né? Mas vamos persistir na fé, para que aquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós venhamos encontrar o Senhor nos ares. Correto? Concluindo, como vimos, a comunhão é uma prática eficaz para a igreja vencer as dificuldades. Tem seus pontos que requer mais atenção para que não se tente fazer comunhão impossível, como, por exemplo, a comunhão entre Deus e o pecador devasso que não aceitou o resgate de Cristo para a sua vida. Ou seja, não tem como, irmão. A pessoa que não quer Cristo, ela não pode ter comunhão com Cristo. Né? Não pode. Então o nosso objetivo, nós devemos amar o pecador. Amar o pecador. Mas nós não podemos amar a conjuntura pecaminosa mundana. A prática, né? A prática mundana. Agora está acontecendo aí as igrejas. A igreja é inclusiva. Igreja inclusiva. Tome cuidado. Na verdade, a igreja sempre tem que ser. Desde o início ela é inclusiva. Não é verdade? Ela inclui, ela abraça todos. Isso é verdade. A igreja tem que ser inclusiva. Mas espera aí. Vinde como estais, mas não permaneça como estais. Porque a palavra nos confronta. Né? A palavra requer arrependimento. Mudança de vida. Eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5,17.
Conheceu a Cristo, tudo vai se fazer novo. Não é você abrir a porta da igreja para o pecado, como muitas igrejas estão fazendo, né? Admitindo admitindo atos, né, que contrariam a palavra de Deus, admitindo mundanismo dentro da igreja. Aí não vai funcionar, né? Então, cuidado com com a comunhão, né? Com a comunhão com o mundo. Tome cuidado com isso. Aqui está a revisão para você. Como eu já falei, você pode modificar os slides, você pode fazer de acordo com sua abordagem na escola bíblica, tá bom? Que seja uma bênção a sua aula. Irmãos, eu quero nesse finalzinho falar com você. Deixe nos comentários aí. Eu estou pensando em fazer uma aula de como fazer slides, né? Como fazer slides, ou seja, mostrar para você como eu preparo os slides no PowerPoint, né? Se você acha que vai ser proveitoso para você, então você comente aí se você se vai ser importante, se você quer essa aula ou não, tá bom? Comente aí, porque aí eu até falei isso em uma determinada aula, que o verdadeiro líder, ele não deixa os seus liderados em sua dependência, né? Pelo contrário, ele prepara os seus liderados para a sua ausência. Então, como aconteceu que eu não pude trabalhar na aula 4, né, você com facilidade você consegue aí fazer o slide direitinho para fazer com mais facilidade. Você que não tem total domínio sobre o PowerPoint, tá bom? Então, ok? Aí você comenta, não esqueça, deixa o like e comente aí o vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe, grande abraço, que a sua aula seja uma bênção.